A ressurreição de Lázaro, meus irmãos. Há pouco tempo, o Lázaro tomou as manchetes aqui no Brasil. A maior caçada histórica, pelo menos envolvendo mais homens, mais forças, foi justamente com esse indivíduo. E era um indivíduo muito perigoso, até porque tinha aí ocultismo envolvido no meio. Os próprios policiais, como assim estão registrados em nossos vídeos, as matérias, os depoimentos, estavam encontrando diversos objetos, inclusive livros de bruxaria. Um deles, muitos acreditam que seja até o livro de São Cipriano. A gente fez até um vídeo aqui também falando um pouco sobre isso. Quem era, por que que as pessoas têm tanto medo desse livro, principalmente o capa preta. Tem várias versões dele. Existe até uma lenda sobre esse livro, que quem lê morre, né? Então é muita coisa envolvendo. Os policiais começaram a falar e que de fato acontecia coisas estranhas. Era como se tivesse forças protegendo ele, além de um grande grupo ocultista naquela região. E aí vem a dica do nosso irmão aqui, Alexandre dos Santos Silva, nosso velho e bom guerreiro aqui, sempre conosco. Ele manda uma matéria e ela vai confirmar isso nas entrelinhas. Preste atenção aqui, ó. Ela se encontra no G1 e diz que o túmulo de Lázaro Barbosa é violado em Cocalzinho de Goiás. Apontado como um assassino de uma família, Lázaro foi ceifado pela polícia após dias de perseguição em 2021. A polícia investiga o caso. Então não colocam ele como um criminoso em série, né? Mesmo as testemunhas que foram vítimas dele, ele exterminou uma família inteira nessa fuga, né? O cara era mau, só que a mídia estava doida para que ele fosse preso, para que eles transformassem ele em mais uma celebridade, que eles pudessem lucrar muito, né, com a dor dos outros, transformar mais esse em uma celebridade, fazer documentários, fazer novelas, entrevistas. E como não ocorreu, né, a polícia sabia a gravidade, tinha ciência que isso iria acontecer, e depois de orarem, assim como faziam os antigos, Senhor, entrega na nossa mão, e o Senhor entregou e foi resolvido, né? Eu quero que você preste muita atenção nessa matéria para que sirva de lição que o mal não deixa o indivíduo em paz nem depois de morto. Essa matéria é muito recente, de 15/3/2023, e ela segue dizendo que o túmulo de Lázaro Barbosa, que passou 20 dias fugindo da polícia depois de ter tirado a vida de uma família no Distrito Federal em junho de 2021, foi violado em Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado. Isso aconteceu na quarta-feira, dia 15 de março de 2022, agora recente. Inicialmente a polícia suspeitou que tivessem levado o crânio durante a violação, mas após perícia viu-se que o corpo estava intacto. Intacto entre aspas, né, meus irmãos? Nós não sabemos se havia alguma coisa enterrada com ele, ou se foi feito um ritual com os restos dele. De acordo com o delegado Rafael Barbosa, a violação do túmulo foi denunciada à polícia pelo coveiro do cemitério local. A polícia não divulgou se o crime foi realizado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas. Até pelo buraco aqui, né? Preste atenção na imagem, uma imagem verdadeira. Você acha que foi só uma pessoa que foi lá? Com certeza tinha outros indivíduos ali. Um ritual foi feito aí. E desde o começo, a própria Record, que muitas pessoas dizem, não, mas é cristã, é protestante. Nunca foi. A Record nunca foi. Ela ganha dinheiro usando o nome de Deus, isso sim. Ela pertence ao pedido mais cedo, um usurpador da fé. Aí veja como a culpa condena e como a mídia passa um pano. Eles disseram que não se sabe se foi um indivíduo ou vários indivíduos. Aí diz o seguinte, mais embaixo: os nomes dos possíveis suspeitos que devem responder pelos crimes de violação de sepultura e subtração de cadáver também não foi divulgado pela polícia. Por isso o G1 não conseguiu localizar a defesa deles para um posicionamento. A prefeitura de Cocalzinho, responsável pelo cemitério, foi procurada, mas não havia respondido até a última atualização da reportagem. Seguindo um pouco mais, né, pulando essa parte do crime, porque quem quer saber realmente o que ele fez, quem era a pessoa,
Assiste os nossos vídeos, ainda estão no ar. Coloca aí Encarando o Sobrenatural Lázaro, você vai encontrar muita coisa. Esses documentários, graças a Deus, apenas com a permissão dele, eles ainda estão no ar. E com a sua proteção principalmente. Então aqui, a parte interessante da matéria, que casa com o que eu já falei naquela época, em 2021, né? Apoio ao fugitivo. O então secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, chegou a dizer que Lázaro agiu como um jagunço para fazendeiros da região. Isso aqui é um absurdo. Aquela região que ele estava fugindo, meus irmãos, nós nos demos o trabalho de olhar, ela é mais uma área de lazer. Pelo que eu vi, claro que eu não sou um profundo conhecedor da região, mas o que se vê muito lá é chácaras, né? Lugar onde as pessoas vão para descansar. E as denúncias da própria polícia, né? De alguns que, antes de serem silenciados, por ordem inclusive de cima, foi proibido. Olha, nenhum policial mais dá declaração sobre isso. Porque, segundo a própria imprensa, podre, né? As declarações dos policiais estavam instigando o preconceito religioso, principalmente as religiões afro. Então se proibiu que os policiais relatassem o que eles estavam vendo, principalmente os objetos ligados a isso. Então veja bem, que a coisa era muito maior do que parecia, e eu falei isso nos vídeos. Eu digo, olha, não teria como o Lázaro, sozinho, tá dando uma canseira dessa na polícia. A mídia, ao invés de mostrar esse lado, ela estava atacando a polícia. Ah, é porque é mal treinada, é porque não vale um salário. Se fosse lá nos Estados Unidos, se fosse lá na Europa, já tinha resolvido. E eu disse, gente, isso aí não é tão simples assim, porque ele está sendo acobertado por boa parte dos moradores dali que fazem parte do mesmo grupo dele e que realizam rituais, cultos ao demônio. E por conta disso mesmo, eles não querem que ele seja preso. Até porque, se ele fosse, muitos deles poderiam cair. E não eram pessoas pequenas, não eram pessoas simples, mas pessoas graúdos, até autoridades naquele meio. Eu disse isso, tive a coragem para falar. E justamente por isso eu sabia que, das duas umas, ou ele conseguiria fugir, e seria uma vergonha para as autoridades, que eu achava mais difícil isso acontecer, ou literalmente ele teria esse desfecho aí que teve. Seria eliminado. E foi o que aconteceu. Aí veja como esse meu raciocínio vai batendo. Ó, isso aqui é matéria do G1, certo? Não é eu. O que eu falei agora é meu pensamento, o meu achismo, né? Mas agora é autoridade. A polícia, matéria do G1, também afirmou que havia uma organização criminosa agindo na região, com pessoas importantes como empresários, fazendeiros e políticos. Porém, a polícia não conseguiu provar a existência desse grupo organizado ligado aos crimes cometidos por Lázaro. Ou seja, eram ocultistas fazendo sacrifícios e usando ele como uma das ferramentas para isso. Eu já disse para vocês, meus irmãos, que muito me estranha os desaparecimentos, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Pessoas que somem e nunca pede-se um resgate, nunca se sabe o paradeiro, simplesmente somem. Ao mesmo tempo, você sabe que esses rituais, como eu já falei centenas de vezes aqui no canal, até a Record teve coragem uma vez de denunciar isso, pagou um alto preço. Não vou ficando dizendo que é A ou B que faz, mas lá no continente africano, diversos países ali têm o costume de fazer esse tipo de ritual, colocando inclusive cabeças humanas e menores de idade. Então eu vou parar por aqui antes que esse vídeo seja, né, limitado para mais do que eles já são. Então, durante a fuga, a polícia identificou uma rede de ajuda ao fugitivo. Isso aqui é matéria. O grupo era composto pela ex-mulher dele, a mãe dele, a viúva de Lázaro e por um fazendeiro. Eles tiveram contato com o procurado dias antes de ele ser encontrado pela polícia e não o denunciaram. Eles falaram com ele pessoalmente ou por telefone, inclusive no dia do cerco final, horas antes de ele ser baleado e falecido. Além disso, o fazendeiro Elmi Caetano, de 74 anos, chegou a ser preso por abrigar Lázaro em sua fazenda, dando comida e local para que ele dormisse.
Além disso, segundo as investigações, ele deu informações falsas à polícia para atrapalhar a operação. O fazendeiro morreu em março desse ano, vítima de câncer. Justiça divina, na minha opinião. E ajudar ele para mais do que a mídia fez, a própria Record, né? A polícia indo para um lado e aquele repórter âncora, acho que é Luiz alguma coisa, até esqueci o nome do indivíduo, questionando a polícia: olha, será que eles estão indo atrás do Lázaro? Eles indo por tal região, passando aqui em tal canto. O tempo todo o cara atrapalhando a polícia, né? E aí eu pergunto, será que não era causa própria? Perguntei isso no vídeo e pergunto de novo. Será que estavam agindo em causa própria? Porque é o que parece. Porque o Brasil todo torcia para que Lázaro fosse preso, né? E os caras parece que não. Os caras parecem que estavam torcendo contra, né, a população a favor do bandido. Então, meus irmãos, essas coisas aqui, né, uma matéria como essa, ela serve para demonstrar a você, para demonstrar aquele seu amigo que não acredita nessas coisas, acha que esse mundão é só o que a mídia fala. São só pessoas cometendo erros e acertos, estão cuidando de você, tudo é feito para o seu melhor. E essas coisas aí não são nada demais. Até existe, né? Ocultismo, rituais, essas coisas todas envolvendo até pessoas humanas, né? Em seus sacrifícios e etc. Mas isso aí é uma bobagem, né? Não leva-se em consideração. E aí, mesmo depois de ter partido dessa para uma bem pior, pode ter certeza, nem assim tem descanso, né? Os caras ainda estão fazendo esses mesmos rituais que faziam em vida, porque acaba que ele próprio, né, virou uma marca do próprio mal. Então, meus irmãos, é realmente complicado. Aqui a gente sempre faz questão de deixar claro que nós respeitamos todas as religiões, mas ao mesmo tempo também alertamos que é preciso ter cuidado com certas doutrinas que não vêm de religiões, mas sim de seitas. Seitas essas que agem fora da lei, que cometem crimes perigosos, graves nas suas práticas. Então é isso que tem que se ter cuidado, né? Ao invés de simplesmente generalizar e colocar todos no mesmo barco, né? No barco da felicidade, do bonitinho, do lindinho, como eles estão fazendo ultimamente. Então, meus irmãos, deixa aí a tua opinião. O que é que você acha de tudo isso, meus irmãos? Por que será que desenterraram o corpo, não levaram nada? Você acha? Eu tenho essa opinião, deixar bem claro, que a minha opinião é que foi feito algum ritual ali, né? Não precisava tirar nenhuma parte, mas que foi feito. Ou até alguma coisa que foi enterrada com ele, vai lá saber o que foi, né? Enfim, deixa aí o teu comentário, meus irmãos, a gente faz questão de ler. E nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 17h45. Que Deus proteja cada um de vocês, meus irmãos. Um abraço e seguimos juntos. Fui!